Hoje nós vamos estar meditando aqui no livro aos Efésios, no seu capítulo 6, no seu versículo de número 18. Paulo orientando aqui aos Éfesos com esta palavra. O 18 diz: E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo aqui orienta porque não há outra saída, não há outra situação ou condição que nós possamos estar firme a não ser pela oração, a não ser através da oração, o revestimento. Paulo ele diz, buscando a armadura de Deus para com todos os cristãos. Então é através da oração. Paulo começa dizendo assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. E estáis, pois, firmes, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a perseverança e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nos traz segurança nas nossas orações, na nossa petição, naquilo que nós acreditamos, que é estar constantemente em oração para sermos revestidos da couraça da justiça, porque o nosso Deus nos chamou como justiça, ele nos chamou para sermos justificados. Quando nós confessamos a nossa fé, nós somos justificados pelo Senhor, porque aí vem o arrependimento, aí vem a sequência de palavras para nos fortalecer. Quando nós, mulheres, quando nós recebemos, nos tornamos filhas de Deus, também nos tornamos herdeira do trono de Deus. Não somente herdamos suas bênçãos, mas também os inimigos, porque o inimigo de Deus passa a ser nossos inimigos. Aqueles que nos perseguem, eles passam a perseguir a Deus. Foi assim que o Senhor falou para Saulo de Tarso, quando ele estava no caminho de Damasco, quando ele perseguia aos cristãos, ele buscava carta para perseguir aos cristãos com a autoridade ali dos seus superiores. Porém, quando o Senhor se encontra com Saulo, ele diz para Saulo: por que me persegues? Então, irmãos, nos dá o entender que nossos inimigos são inimigos de Deus, são os inimigos da palavra de Deus,
os inimigos que nos perseguem estão perseguindo ao próprio Deus. Porque o maior inimigo de Deus é Satanás. E quando ele tem o propósito de destruir a obra de Deus, com certeza nos persegue. Ele encontra falhas em nós porque somos humanos, mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, porque ele é um anjo caído. Como tal, é apenas um ser criado. Ele não não é de forma nenhuma igual ao Criador. Embora Satanás ele seja superior à humanidade, porque como ele é espírito, ele está em todo lugar, ele conhece o poder de Deus mais do que nós, mas de forma nenhuma ele é igual ao Criador. Embora Satanás seja superior à humanidade, porque nós somos limitados, mas uma coisa é certa, ele tem inteligência, ele tem força, ele é superior a nós, mas ele não é superior a Deus. A partir do momento que nós, cristãos, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, o poder de Cristo é ressuscitado que protege a nossa vida. Nós somos protegidos, afirmados categoricamente de que nós somos pessoas protegidas em todos os sentidos por Deus. A partir do momento que nós somos feitos filhos de Deus, nós éramos criatura de Deus até conhecer a palavra de Deus. Conhecemos a Jesus Cristo, confessamos a nossa fé. A partir daí, nós passamos a ser filhos de Deus por doação, por adoção. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Por isso que nós temos que proclamar, orar por todos os santos, para que possamos ser revestidos da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, orando em todo o tempo, com toda a perseverança. Paulo aqui, ele instrui aos cristãos, aos efésios, e esta palavra, ela é atualizada em nossos corações todos os dias. Não existe outra forma de nós buscar a armadura de Deus a não ser em oração. Por isso que nós temos que lutar, não contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando alguém falar algo para você que você não goste, você usa a palavra de Deus. Quando Jesus ele foi batizado, que foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, diz as Escrituras que ele rebatia ali as tentações com a palavra. É tanto que, observando essa passagem minuciosamente, nós vemos que Satanás pregou para o próprio Jesus, para o próprio Cristo ali no deserto. Quando ele começa a falar para Jesus, né, ele diz que está escrito que enviará os seus anjos, ou seja, Deus, para proteger Jesus, enviará os seus anjos para que não tropece com teu pé em pedras. Então, ali nós vemos que há pessoas dentro da congregação que muitas das vezes ela é tentada, não tem ainda a espiritualidade e ela cai em tentação. Mas que nós possamos estar orando pelos nossos irmãos em Cristo,
orando uns pelos outros, com súplica no Espírito, para que eles possam ser revestidos, se afirmar na presença do Senhor e fazer a obra de Deus com inteirez de coração. Tem muitas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho, são novas convertidas, ainda precisam desta armadura. E nós que já entendemos, continuemos a orar com súplica no Espírito por todos os santos. E por aqueles que já conhecem, nós devemos continuar orando pelos nossos pastores, nossos líderes, orando pelas pastoras, que também estão com uma incumbência de estar cuidando das mulheres e ministrando a palavra de Deus com todo o seu entendimento, que nós possamos estar na presença do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, buscando a armadura de Deus, buscando a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Fique com Deus nesta palavra, medite, leia a Bíblia e busque entendimento em Cristo Jesus, nosso Senhor.